Olá pessoal, nesta aula nós veremos como calcular e interpretar o desvio médio simples para um conjunto de dados que estão na sua forma bruta, ou seja, que não estão tabelados ou tabulados em distribuições de frequências. Inicialmente vamos começar com o seguinte exemplo. Suponhamos que eu trabalho com 4 salas de aula diferentes, cada sala de aula tem 4 alunos, e eu fiz uma avaliação com notas de 0 a 10 desses alunos. E na primeira sala, todos os alunos tiraram nota 5, ok? Então suponha que esse é o resultado da primeira sala. Na segunda sala, metade dos alunos tiraram 0 e metade dos alunos tiraram 10. Na sala de número 3, um aluno tirou 5, outro tirou 4, outro tirou 6 e outro tirou 5. E por fim, na sala de número 4, um aluno tirou nota 3, outro tirou nota 7, outro tirou nota 6 e outro tirou nota 4. Bom, o que essas 4 salas elas têm em comum, pessoal? Primeira coisa que a gente observa é que são salas que têm comportamentos bem diferentes, né? Essa sala é muito extrema em relação às demais. Essa daqui todo mundo tirou a mesma nota e essa daqui talvez tenha uma variabilidade um pouquinho similar em relação às notas. Mas são salas que são relativamente diferentes. Mas o que elas têm em comum em relação às medidas estatísticas? Se você calcular a média da sala 1, a média vai dar 5. Se você calcular a média da sala 2, que é só somar e dividir por 4, a média vai dar 5. E se você calcular a nota média da sala 3, também vai dar 5. E da sala 4, a média também dá 5. Ou seja, as 4 salas têm média 5. Então, a gente pode perceber já que a média sozinha, né, por si só, ela pode não representar bem os dados. Tá, ok? Porque a gente observa que tem salas com comportamentos bastante diferentes uma da outra e que tem também a média igual a 5. Então, a partir disso, surge a necessidade da gente trabalhar outras medidas que possam nos informar um pouco mais sobre os valores do que simplesmente olhar para a média. A gente já observa que a média sozinha pode ser enganosa. Então, nós vamos tentar falar de uma outra medida que nos diga um pouquinho mais das características de cada sala para além da média. Bom, a medida que nós vamos estar falando nessa aula de hoje é o desvio médio simples, que é muito tranquilo de entender. Nós vamos chamar ele aqui de DMS, abreviação de desvio médio simples. Então, o desvio médio simples ele é uma média dos desvios de cada valor em relação à média. Veja, você pega o número 5 e subtrai da média. Isso fica 5 menos 5. Pega a outra nota que foi 5 e subtrai da média. 5 menos 5. Só que você trata isso em módulo, porque você não quer olhar necessariamente o sinal. Você quer olhar só a distância desses elementos em relação à média. Então, como são 4 elementos, você vai ter 4 desvios. E você vai fazer uma média desses desvios. Ou seja, como são 4 desvios, você vai dividir a soma desse desvio por 4. E o que nós observamos aqui? Que o resultado dessa conta é 0. Então, essa sala 1 ela tem média 5 e tem um desvio médio simples de 0. Ok? Isso vai nos dizer que o desvio médio simples só será igual a 0 se todos os elementos forem iguais à média. Então, se eu tenho essas duas informações, média 5 e desvio médio simples igual a 0, significa já de antemão que todo mundo é igual à média. Bom, sala 2, mesma ideia, desvio médio simples. Vou pegar cada elemento menos a média. Então, esse 0 menos a média, o 0 menos a média, depois 10, né, ó, 10 menos a média, 10 menos a média, e faço uma média desses desvios. Bom, aqui vai dar 5 em módulo, né? 5 em módulo vai dar 5, 5 mais 5. Ou seja, aqui em cima vai dar 20, dividido para 4, o desvio médio simples deu 5. Isso significa que, em média, os elementos estão distantes da média 5 unidades, que é mais ou menos isso que acontece. O 0 está distante da média, enquanto 5 unidades. Tá? Lembrando que isso aqui é uma média, então não necessariamente vai dar tão certinho como deu na sala 2. Vamos fazer a mesma coisa para a sala 3. Então nós vamos pegar cada elemento e subtrair da média, né? E depois fazer uma média desses desvios. Aqui dá 0, aqui dá 0, então o resultado dessa conta vai dar meio. Significa que, em média, os elementos estão longe da média de meio, tá certo? E por fim, a sala 4 fazendo a mesma coisa. Eu pego cada elemento, né, e subtraio da média. 3 menos 5, 7 menos 5, 6 menos... e tudo em módulo. E faço uma média desses desvios. O resultado aqui deu 1,5.
Então, pessoal, o que acontece? Quando você pegar um conjunto de dados que você tem a média e tem o desvio médio simples, que é uma medida de dispersão, o que você pode concluir dessas informações? Por exemplo, vamos trabalhar aqui sala 3 e sala 4. O que eu posso concluir da sala 3 e sala 4? Ambas têm a mesma média, mas o desvio médio simples é menor na sala 3. Isso significa que na sala 3 os dados são mais homogêneos. Significa que na sala 3 os dados estão mais próximos da média do que na sala 4. Tá, ok? Então sempre você pode comparar agora as duas salas em relação à dispersão dos dados em relação à média. Então se você comparar agora a sala 4 com sala 2, aí você olha, a média é a mesma, mas o desvio médio simples deu 5 e aqui o desvio médio simples deu 1,5. Onde o desvio médio simples é menor? Na sala 4. Significa o quê? Que os dados estão mais próximos da média do que na sala 2, e é isso realmente que acontece. Então agora nós temos uma medida que nos diz um pouco mais, que nos dá um pouco mais de informação dos dados para além da média. Bom, então o que é o desvio médio simples, que a gente concluiu lá? É o somatório do módulo de cada elemento, né, subtraído da média dos dados, dividido por n. Ou seja, é uma média do módulo dos desvios, né, ou dos desvios absolutos. Isso que é o desvio médio simples. Ok? Para fechar, vamos só fazer mais um exemplo, mas não tem mais tanta novidade. Então vamos fazer aqui um exemplo em que eu tenho aqui a idade de 5 pessoas e eu quero calcular o desvio médio simples. Primeira coisa que você tem que fazer para calcular o desvio médio simples é calcular a média. Então, quanto que é a média da idade dessas pessoas? Você vai fazer o que para calcular a média? Vamos lembrar? Você vai somar todas essas idades e vai dividir pelo total. Então, você vai calcular a média, é a soma dividida por 5. Portanto, a média da idade dessas pessoas aqui, 168 dividido por 5, o resultado da soma, e, portanto, a média da idade é de 33,6 anos. Então, observe que as idades são bem diferentes de 33,6, né? Isso deve levar a um desvio médio simples um pouco alto. O que é o desvio médio simples, então, pessoal? Simplesmente você vai pegar cada idade dessa, em modo 18, né? Subtrair da média 33,6. Então você vai fazer isso para todo mundo. Depois você vai fazer por 20 menos 33,6 e vai fazer isso por 60 menos 33,6. Fazer também para o 40 menos 33,6 e por fim, vamos fazer mais um aqui que é o 30 menos 33,6. O que você está vendo aqui? Quando você faz isso, você está vendo quanto que cada elemento está longe da média. Tá certo? Se os elementos estiverem muito longe da média, essa conta de cima vai dar grande. Se os elementos estiverem pertinho da média, essa conta de cima vai dar pequena. Então, desvio médio simples pequeno significa dados mais próximos da média. Desvio médio simples grande significa que os dados estão mais longe da média. E você faz uma média disso, então você divide por 5. O resultado, então, dessa conta, vocês vão observar aqui que, fazendo toda essa conta em módulo, né, nós vamos ter 65,6, lembre-se que é em módulo, né, então só considera o valor positivo, dividido para 5, então o desvio médio simples é de 13,12 anos. Ou seja, em média, os elementos estão longe da média 13 anos, 13,12 anos. Né, que seria o que indicaria aqui para a gente um valor relativamente alto. A idade média de 33 anos, mas você tem gente relativamente acima dessa idade, como também abaixo dessa idade. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido, né, como calcular e como interpretar o desvio médio simples, que é uma medida de dispersão também bastante importante. Valeu aí, até o nosso próximo vídeo.